Fala meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje a nossa edição é indo mais tarde, né? Mas a gente precisa falar, o jogo já passou faz aí 2 dias, né? Mas a gente precisa falar de como a imprensa se posiciona de tal forma que realmente às vezes passa um recibo de que existe mesmo a tal da Fla Press, né? Porque teve a confusão no campo, no túnel do Maracanã, entre jogadores do Botafogo e do Flamengo, e me chamou muito a atenção uma reportagem sobre o menino que sequer jogou, sequer entrou em campo, né? O Cleiton. Deve ser um bom garoto, deve ser um bom filho, né? De repente até um bom zagueiro e tal. Mas na reportagem sobre o Cleiton, olha só, o cara nem entrou em campo, o cara não participou do jogo, o cara não participou de jogo nenhum do Flamengo, aí, jogo relevante, mas porque desferiu, né, um soco, olha só, né? Se fosse outro jogador que desferisse um soco, de repente nele talvez não houvesse essa repercussão, né? Conheça mais sobre Barbosa, tal, o homem do tripé, sei lá o que vão escrever sobre o Barbosa, tal. Mas fizeram uma reportagem sobre o garoto que ficou conhecido por dar um soco no Barbosa e depois fugir da briga lá, enfim, isso aí foi tudo ridículo, né? As atitudes foram ridículas, mas é aquilo, né? Você desferiu um soco num jogador, o jogador ficou te esperando lá no túnel, né? Ele quer falar com você, não sei se o Barbosa queria conversar, não sei qual seria o tom da conversa, né? Mas o garoto correu. E uma reportagem sobre ele mostra muito mais como o tempo de Botafogo incomodou. O GE passou um recibo, eu sei que, obviamente, quem escreveu a matéria, né? A gente tem excelentes jornalistas no GE, no Grupo Globo, na Sport TV, né? Excelente. Mas essa matéria foi uma passagem de recibo daquelas, de que o tempo de Botafogo, o Botafogo e o Palmeiras praticamente dominando o cenário nacional 2 anos seguidos, né? 23 e 24, isso incomodou. E aí vem esse episódio, que deveria, na verdade, ser como na Inglaterra, né? Porque na Inglaterra, quando o cara invade o campo, a câmera não pega. Até para não dar ibope. Não, mas fizeram o contrário, né? Vamos dar ibope, porque afinal de contas ele deu um soco na cara do Barbosa. E quem é o Barbosa? É o zagueiro do Botafogo. Esse time chato que está incomodando aqui a hegemonia dos clubes de massa, né? Que tem torcedor para tudo que é lugar, que clica em tudo que é matéria. Vamos fazer uma matéria para o Cleiton, o novo herói nacional. Passou essa impressão, né? Então, cada vez mais eu tenho a certeza de que o tempo de Botafogo incomodou muita gente dentro das mídias, imprensa, e que tem muita gente, inclusive, torcendo para o Neymar dar errado, porque ninguém estava mais aguentando ouvir falar de Santos e de Neymar. Ouvi dizer até um jornalista de São Paulo dizendo assim, pô, tava tão bom o Santos na Série B, agora voltou com esse papo aí de Neymar, tá o Santos tomando a mídia, troço chato. Pois é, tem gente que se incomoda, né? E essa matéria sobre o Cleiton, olha, foi um recibaço de que talvez realmente exista, né, a tal da Fla Press. Isso eu tô botando talvez porque não fiz nenhuma pesquisa de doutorado, de mestrado, TCC para comprovar, mas vocês é que vão me dizer. Foi um recibão, né, galera? Falando em recibo, a gente lembra de dinheiro, né? E fala em dinheiro, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, o John Textor prometeu que ia gastar entre 500 e 600 milhões na janela de transferência. Muita gente achou que seria loucura, até porque estamos falando da primeira janela. Todavia, só hoje o Botafogo fechou com 2 atletas. Tá? Fechou com o Nathan Fernandes, jogador do Grêmio, destaque do Grêmio, está na seleção brasileira. E fechou com o Santiago Rodrigues, segundo a imprensa uruguaia e segundo a imprensa que cobre a MLS, com o JP Fragoso, João Pedro Fragoso, jornalista do Globo, já afirmando que a negociação está sacramentada. Com isso, John Textor realmente se aproximou das cifras prometidas, ultrapassou os 500 milhões de reais. Isso que o Botafogo está observando o Jesus Medina, né, jogador do Spartak Moscou,
entre outros atletas, inclusive o próprio Bitelo, né, que era a primeira contratação do Botafogo, seria a primeira contratação. Até em dezembro o Botafogo quis fechar a contratação do Bitelo, não aconteceu por fatores envolvendo o Dínamo Moscou. Se acontecer, o Botafogo está disposto a pagar. Certamente é um clube que vai continuar investindo e vai continuar incomodando. O Cláudio Caçapa já começou os trabalhos hoje, lá no CT do Botafogo, e aí vai ficar agora responsável por conduzir o Botafogo a um caminho melhor do que deixou o Carlos Leiria, tá certo? Amanhã tem Campeonato Carioca, amanhã tem Campeonato Paulista, a gente vai estar falando para vocês tudo sobre Vasco e Flamengo, Botafogo e Boa Vista, e aí muita gente preocupada, será que os jogadores do Flamengo vão pegar gancho, isso e aquilo, tal, não sei o que, isso interfere no Campeonato Brasileiro? Bom, tanto o Alexander Barbosa, quanto o Cleiton, ou o Gerson, sei lá quem estava envolvido aí na confusão, o que o TJD Rio decidir só vale para a esfera do Campeonato Carioca, tá certo? Só vale para a esfera do campeonato comandado pela FERJ. Então não há nenhum risco de perder esses atletas para Campeonato Brasileiro, para a Recopa, isso as duas equipes, tá? O Flamengo só vai perder aí jogadores importantes que foram expulsos para a partida contra o Vasco, né? E o Gerson é um deles. E o Botafogo deve usar um time ou reserva ou alternativo para a partida contra o Boa Vista amanhã em Saquarema, que pode definir a eliminação do Botafogo, né? A classificação vai depender de outros fatores, mas a eliminação certamente, se o Botafogo não vencer o Boa Vista, o Botafogo está eliminado do Campeonato Carioca, vai novamente disputar aí Taça Rio, beleza? Peço desculpas a vocês, o Dois Toques hoje não teve a sua primeira edição, mas a gente retornou aqui para fazer a nossa edição especial e amanhã voltamos com conteúdo voltado com qualidade para você. E ó, a gente está fazendo um vídeo, a gente vai estrear aqui no Dois Toques, pelo menos uma vez por semana, um vídeo investigativo de muita qualidade. Podem esperar que a gente vai soltar a bomba essa semana aqui para vocês no Dois Toques, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.